Oi pessoal, meu nome é Ana Toledo, eu sou sócia do escritório Dosso Toledo Advogados. Estamos aqui com um programa do Dosso Toledo Trajetórias. Eu queria ter o prazer de apresentar a vocês a minha grande amiga Ana Leite, que é uma das pessoas mais especiais que eu conheço, verdadeira, inteligente, capaz, carinhosa, uma profissional e uma pessoa maravilhosa. Por isso que a gente traz ela aqui hoje. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por ter vindo dar essa entrevista pra gente. Ana, muito obrigada pelo convite. E vai ser um bate-papo entre amigas. Então, para vocês que estão assistindo, assim, espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz de poder contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui. Exatamente. Gente, a Ana, ela é engenheira química, formada pela Unicamp. Ela fez MBA na Fundação Dom Cabral e se especializou em marketing, planejamento estratégico pela FGV. Ela tem 28 anos de atuação em diferentes mercados, tendo iniciado sua carreira no setor químico, né, Ana? Na Rhodia, e que hoje é parte, né, do grupo Solvay, tendo sido responsável pela área de estratégia de mercado e inovação. Em seguida, migrou para o agronegócio, foi diretora de estratégia e assuntos corporativos e liderou a implementação de negócios de etanol de segunda geração na BP. Nos últimos 6 anos, trabalhou também no mercado florestal e industrial madeireiro como CEO de empresas. O currículo é muito grande, é de tirar o fôlego, mas a entrevista vai ser ainda melhor. Ana, conta pra gente como que você, lá atrás, ainda muito jovem, decidiu cursar engenharia química e como é que esse caminho te levou ao que você é hoje? Você sabe que nas perguntas mais simples eu tenho as respostas mais reflexivas, né? Eu acho que muito cedo eu me deparei com o fato de gostar de exatas. Exatas sempre foi uma coisa que muito me agradou. Pelo lado do desafio, da solução de problema. Então, em algum momento da minha vida eu falei, se eu gosto disso e eu gosto de exatas com solução de problemas, opa, engenharia. Por que não? Né? E eu sempre gostei muito também da parte de escrita, defender ideias. Então, muito lá atrás, eu fiquei entre dois caminhos. Fazer engenharia e fazer direito. Ai, gente, perdemos uma colega ou não? Então, o que acabou acontecendo, na época, bom, eu sou alagoana de nascença, né, eu estava morando em Maceió, na época que essa escolha estava acontecendo, e parte da escolha acabou sendo fácil, porque só existia uma faculdade de engenharia e só existia uma faculdade de direito. Então tem tá fácil escolher. Então, engenharia tinham 2, era engenharia civil e engenharia química. Sim. Eu cheguei à conclusão que engenharia civil não era exatamente a dinâmica que mais me agradava. Sim. Estava escolhido. Engenharia química. Então eu passei muito tempo, Ana, fazendo engenharia química durante o dia, fiz direito à noite, né? E assim comecei a experimentar esses 2 mundos. Passado alguns anos, minha mãe, na época, uma pessoa muito sábia, acho que sabe até hoje, mas na época a provocação que ela fez para mim, em Maceió tinha pouco espaço de mercado para um engenheiro químico. Então ela me convenceu que eu deveria fazer vestibular de novo e vim para a Unicamp. Olha só. Então eu acabei, alguns anos depois, fazendo vestibular tudo de novo, vim para a Unicamp, fiz engenharia química, continuei fazendo direito. Gente, só uma parte, ela tem uma facilidade, conta da história, ela assim, no colegial, ela foi fazer intercâmbio no Canadá, ficou 1 ano fora, aí voltou pro Brasil, trabalhou, prestou o vestibular e passou em tudo que ela queria. Aí prestou de novo. Essa eu não sabia que era assim, desse jeito. Então, eu acabei, mas foi exatamente isso que aconteceu, Ana. Assim, eu fiz o intercâmbio, voltei, comecei a trabalhar, comecei a estudar. A história de ter passado na Unicamp, eu preciso dizer para você que a minha mãe me conta até hoje que ela fez isso tendo certeza que eu não passaria. Sabe aquela coisa?
Não, eu vou fazer isso, porque a minha filha, se um dia se arrepender, eu digo que ela tentou. E que ela incentivou. E que ela incentivou. Não foi ela que falou que não. Exato. Mas vir para cá foi muito bom. Então, ter a chance de fazer engenharia química na Unicamp, que mesmo hoje, né, está entre as melhores do país, poder ter a chance de conviver num ambiente onde a indústria química trazia muitas oportunidades. Adorava fazer direito, eu preciso confessar, tá? Meu coração sempre teve que você tem essa paixão até hoje. Até algum hoje. dia você ainda vai chegar. Algum dia eu vou voltar e vou concluir. Tô sabendo. Mas o que acabou acontecendo foi que quando eu me formei, comecei a trabalhar na ROD. Era uma atividade muito bacana, mas que exigia muita viagem. E aí, em algum momento, não deu para concluir direito. Então, eu resolvi que eu começaria a minha carreira como engenheira no setor químico. E, Ana, vou te dizer uma coisa que eu digo para muitos colegas, né? A gente sabe onde a gente começa a nossa carreira. A gente não tem nenhuma ideia de onde ela vai nos levar. E eu posso falar isso da minha. Que a gente vai fazendo escolhas ao longo dela, né? E tem muita coisa que no início eu acho que a gente fala assim, mas isso aqui eu não gosto, mas a gente nunca experimentou. Ou então a gente diz, isso aqui eu adoro, mas a gente também nunca experimentou. Exatamente. E aí na hora que você efetivamente começa a experimentar, você começa a dizer, puxa vida, eu fiz engenharia química, estou trabalhando com desenvolvimento de produto, inovação, cliente. Opa, gostei de cliente. Será que eu deveria ir para a área comercial? Opa, gostei de estratégia, análise de concorrente, precificação. Né? E foi assim que a minha carreira, que começou muito técnica, sim, na área de engenharia, produto, químico, indústria, ela foi migrando para áreas comerciais, para áreas de mercado, para área de estratégia. Eu lembro de você falando uma vez, né? Nós somos amigas há muitos anos também, desde o final da faculdade. Né? É isso aí. Que você falou que a engenharia, sem você perceber, ela traçou esse caminho, porque é uma organização de processos, né? E que isso você aplica em tudo na sua vida, assim, né? Olha que curioso, né? Acho que você não escolheu por isso, não, mas deu essa ferramenta a você, né? E aí você foi para essa área mais de estratégia, de marketing, né? Na sua atuação, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que a engenharia, ela traz uma boa bagagem de desenvolvimento de raciocínio e lógica. E aí, raciocínio, lógica e resolução de problemas, você quase que consegue aplicar em qualquer setor. É claro que naquele momento eu não estava assim tão arrojada, né, em dizer que em qualquer setor. Eu acho que eu estava assim no químico, né, afinal de contas, engenharia química, setores químicos. Mas depois de uns 12 anos na ROD, eu comecei a me perguntar, Ana, se eu não deveria experimentar um setor diferente. Né? Porque a gente fica muito tempo, eu quase acredito que a gente fica muito tempo dentro de uma mesma dinâmica de produto e de mercado. Né? Então é químico de base, que vai para determinadas indústrias, automotiva, construção civil, pintura e tal. Eu falei, poxa, eu podia experimentar uma coisa diferente. E foi assim que eu acabei saindo da ROD e me aproximando do agronegócio com biocombustíveis. Porque o biocombustível em si é um químico. Até aí tá tudo certo. Uhum. Mas quando você começa a entrar na dinâmica do plantio da cana-de-açúcar, de como você processa, né, de lidar com variáveis que as indústrias químicas normalmente não lidam. Né? A gente fala de clima como cidadão, uma preocupação geral. Quando você está numa indústria química, o clima ele te impacta pouquíssimo. Você começa a sair de um ambiente controlado como uma indústria e você vai para um ambiente aberto como no agro, choveu, dependendo da época do ano, você fica feliz, dependendo da época do ano, você fica triste. Né? Exatamente, muda o humor, né? Você muda o humor. Dependendo de onde você está, choveu, você não transporta. Como assim não transporta? Não transporta, não carrega, não chega. Então foi muito interessante fazer essa ligação também até da disponibilidade das áreas, né? Porque se a área é própria, se ela não é, se o mercado tá bom, se a pessoa tá a fim de arrendar, se não tá, né? Se chove, se não chove, realmente é um grande desafio. E é completamente diferente. Completamente diferente. E foi muito interessante, Ana, porque eu cheguei à conclusão que eu tive o benefício
né? Eu acho que o privilégio de sair desse mundo químico para o mundo do agronegócio com biocombustíveis, cana-de-açúcar, etc., justamente numa época em que tudo que a gente olhava para esse mundo de biocombustíveis era um céu de brigadeiro, que obviamente não foi, né? Então teve tempestades, muita gente quebrou, muita gente deu passos maiores que a perna, mas quando você migra para um outro segmento, pensando que vai ser um céu de brigadeiro, e você se depara com várias tempestades, é o melhor momento para você aprender. Com certeza. E nessa mudança, né, eu optei por trabalhar na BP. A BP, como alguns conhecem, né, é uma empresa multinacional, inglesa de base, e ela tinha um plano super ambicioso de montar um negócio de biocombustíveis com base produtiva no Brasil. Então, eu fui a funcionária número 12 a ser contratada para essa empreitada. Para esse projeto. E aí eu recomendo, tá? Todo mundo que quiser ter uma oportunidade de aprender muito em pouco tempo, vale a pena ir para um negócio que está começando. Sim. Porque todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo. Eu brinco que tem um monte de chapéu na mesa, um monte de coisas que você nunca fez e que numa estrutura já mais consolidada é mais difícil você fazer. Você tem contato, né? Porque é mais organizado e diversificado ali. E tem uma outra coisa, né? Onde já está mais organizado, normalmente tem um dono. Esse dono, normalmente, ele não gosta que você fique entrando no espaço dele para aprender. Quando é tudo mais fluido, você consegue trabalhar em todas as áreas. E aí, para mim, foi muito bom, porque eu já vinha dessa bagagem de estratégia, de mercado, de planejamento, e o céu foi o limite. Assim, aí eu fui atuar junto a governo, comunidade, tive a oportunidade de trabalhar com desenvolvimento de tecnologia, né? Um dia chegaram e falaram assim, gente, a gente precisa ter regras aqui de compliance, quem quer fazer? Eu digo, estou sem tempo. Você se voluntariou? Eu digo, quem eu? Né? Não, mas você não fez direito uma época na sua vida? Eu digo, mas você mesmo. É você mesmo. Eu digo, então vamos fazer compliance também. Quem é que faz alguém de compliance? Me conta. Então, foi muito bacana. E você foi atrás de saber e de se preparar para isso também, né? Olha, tudo que apareceu, eu não vou mentir. Eu acho que eu experimentei de tudo. Passado alguns anos, a empresa queria trazer para o Brasil uma nova tecnologia de etanol a partir do bagaço. A BP desenvolvia essa tecnologia nos Estados Unidos. E eu comecei a me questionar, Ana, se não era um bom momento de eu sair de áreas de apoio e começar a efetivamente trabalhar na liderança do negócio. Então eles queriam montar um negócio novo, eu me voluntariei para essa posição, trabalhei para trazer essa tecnologia para o Brasil. Nem tudo que a gente planeja depende só da gente, então lá nos idos de 2013, alguns vão lembrar, teve um momento, já não foi 13, acho que foi 2014, teve um momento que o petróleo caiu pela metade do preço, estava naqueles quase 100, caiu para menos de 50. A BP reconfigurou seu plano estratégico e descontinuou esse negócio. Que são várias tempestades mesmo, né? Foram várias. E ainda essa questão do mercado externo e dos preços externos, né? Então, quando ela descontinuou, eu acho que eu tive pela primeira vez uma experiência que é interessante, né? A gente trabalha na carreira sempre pensando nos mercados e nas oportunidades de crescimento. Mas pela primeira vez eu tive uma oportunidade muito interessante de encerrar uma atividade que ninguém quer. Mas não dá para negar que é um aprendizado enorme. Até fazendo uma parte do direito, né? Na nossa atuação é a área de direito empresarial. A empresa, ela não termina por si. Ela você cria e ela é um ser autônomo, né? Você tem o presidente, atividades, estoques e tal. Se você quer encerrar, você tem que cuidar e trabalhar para encerrar, né, direitinho e por fim dar baixa, né? Não acaba por si. Não, olha, eu vou descontinuar e fecha a porta e vai embora. Fecha a porta e vai embora. Não é assim, né? Então você fez esse trabalho de descontinuar
É um trabalho. É um trabalho. Muito trabalho. É um trabalho. Uma das coisas que eu disse muito à época é que é um trabalho muito interessante, desafiador. Dá quase tanto trabalho montar do que desmontar. Obviamente, a gente desmontar de uma maneira correta, responsável. Responsável, né? Não é porque quebrou, não era porque... É uma opção estratégica de descontinuar. Então, quando você faz isso, assim, dá quase o mesmo trabalho, porém, não dá para dizer que o emocional é o mesmo, tá? Tem que ter um emocional muito... Tem que ter um cerne ali muito forte, porque é muito difícil, né? E foi muito interessante. Quando a gente fala da carreira, naquele momento, depois que descontinuou, eu fiquei me perguntando se eu iria aproveitar aquele momento e tirar um sabático. Cheguei até a me planejar. Meu marido ficou preocupadíssimo, né? Porque, tipo, se eu for para casa e for ficar muito tempo em casa, eu acho que ele ficou meio sem dormir alguns dias. Ia sobrar para ele. Ia sobrar para ele. Eu acho que foi isso que ele pensou. Acho que ele falou assim, vai sobrar para mim e tal. Bom, não foi necessário. Porque você, né, Ana, você é uma pessoa muito dinâmica. Ela tem uma energia, assim, ela não para. Ela não para. Então, realmente, assim... Eu tô dando razão a ele. Eu tô dando razão a ele. Você ia dar muito trabalho para ele. Mas o que acabou acontecendo, e aí por isso eu digo que a gente sabe onde começa, não sabe onde termina. Um colega me ligou, ainda, né, que trabalhava na matriz da BP em Londres, e falou assim, Ana, soube que você está descontinuando o negócio, você não quer continuar na BP? Eu falei, eu quero, mas para fazer o quê? E aí ele me ofereceu uma posição numa área técnica de especialistas voltados para gestão de risco de operações para todas as atividades de biocombustíveis. Então tinha operação no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Falei, gente, mas são só especialistas técnicos. Eu agora já não sou mais engenheira. Quer dizer, me formei em engenharia, mas já tinha se passado tantos anos. Você tinha passado pela experiência de montar, desmontar e... Então, foi o que ele disse. Foi isso que ele viu, né? Ele olhou para mim e falou, não, mas isso é relevante, mas não é relevante, você aprende. Por quê? Porque é muito importante ter essa característica, essa habilidade de gerir, de lidar com pessoas, de lidar com as frustrações, com as mudanças de caminho. Então, Ana, voltei a ser engenheira. Voltei a fazer análise de risco de planta, visita à indústria, relatório de auditoria, investigação de acidente. Eu falei, caramba, olha que mudança radical. Passaram mais uns 2 anos, eu achando que eu ia voltar para a parte de gestão, um outro líder me chamou e falou, Ana, agora que você pegou esse jeito de engenheiro, vou te dar a responsabilidade de você atuar com projetos em engenharia. Então, todas as atividades de manutenção, de expansão das usinas, vai ficar com você. Eu falei, gente, alguém nessa empresa bebeu. Não é possível. Eu? Vocês têm certeza? E foi Esse pessoal não é nada bobo. Eu não sei se eles são bobos, mas na época eu fiquei surpresa. Eu acho que essa talvez seja a palavra. Mas eu me diverti muito, Ana, porque sempre gostei dessa área mais técnica, da solução de problema também, mais de conta e cálculo, exatas. Voltei a ser engenheira, passou mais uns par de anos. E aí veio um momento no qual eu fiz a seguinte pergunta. Se eu ficar aqui muito tempo, nessa área, sabendo que eu não tive a vivência de indústria tão profunda, tão chão de fábrica, quanto alguns outros colegas, será que no meu próximo passo de carreira eu vou conseguir me posicionar? Ou alguém vai olhar para mim e dizer assim, poxa, Ana, você fez um pouquinho de tudo, mas te falta profundidade para ficar na área técnica, você não completou todo o teu ciclo na área de gestão. Então fui dando aquela dúvida. E nesse momento surgiu uma oportunidade muito interessante. Uma colega que tinha trabalhado comigo na época de BP, anos antes, estava atuando como headhunter, me ligou e falou, eu tenho uma posição que é a sua cara. Primeira vez que ela contou, eu não acreditei. A segunda vez que ela contou, eu não estava convencida. Mas depois de 5 tentativas, eu falei, poxa vida, agora eu fiquei curiosa. Porque era um outro segmento que eu não conhecia, uma empresa brasileira, que eu não tinha trabalhado. Que também era novidade, bem próximo dos investidores. E foi assim que eu saí da BP
e abracei um mundo completamente diferente. Então eu fui para o setor florestal, industrial madeireiro, para trabalhar numa empresa que tinha 4 tipos de florestas espalhadas pelo Brasil inteiro, investidores institucionais muito bacanas, então era um investimento direto do BNDESPar, né? O grupo do Guilherme Leal era um dos investidores âncoras estratégicos. Então eu digo, poxa, eu vou estar perto do investidor, eu vou estar numa empresa brasileira séria, porque eu acho que a gente viveu alguns momentos, né, na nossa história recente, onde os grupos brasileiros, eu acho que ficaram muito expostos por algumas práticas de gestão menos adequadas. Sim. Então, na hora que você sai, não que as multinacionais não estejam expostas, sim, mas estão expostas. Não, a gente vê, né? Mas com legislações talvez mais maduras, né, do que a gente estava naquele momento no Brasil. Então, fazer essa mudança para mim trazia muitos benefícios. Eu ia ser CEO, né, assim como fui para ser CEO dessa empresa, com o desafio de reformatar o portfólio. E aí, aquela história, né? Eu estava no químico, aí o agronegócio eu tive no agroquímico, eu digo, agora eu vou para florestal. Alguns colegas até brincavam, diziam, eu trabalhei na química uma época, agora eu estou me purificando. Passei na floresta. Mas foi uma experiência muito, muito boa. Muitos desafios, né? Assim, e o que você acha assim, que você trouxe nesses vários lugares, nesses mares tempestuosos aí, pelos quais você navegou com essa sua firmeza e, né, assim, eu sei que tem sempre um desafio muito grande, né? O que você acha que é uma característica sua que contribuiu para isso? Ou dos seus aprendizados, ou de alguém que estava ali do teu lado, né? Olha, Ana, eu acho que tem uma coisa que eu não dei muito valor durante uma boa parte da minha vida, mas que eu sou obrigada a reconhecer que ajudou demais. Sou filha de militar, né? Passei a minha infância inteira mudando de um lugar para o outro, né? De acordo com a carreira, né? De acordo com a carreira dele, né? E isso acabou, eu acho que tem 2 possibilidades quando você experimenta isso. Ou você abraça a mudança como uma coisa boa, ou você fica refratário à mudança. Eu abracei. Então, uma das coisas que eu acho que me ajudou na minha carreira como um todo é o fato de que eu gosto da mudança. De maneira geral, eu consigo me manter calma na medida em que as mudanças estão acontecendo, e eu me adapto fácil. Isso é realmente um grande ganho, né? Para um modelo como o nosso, que de Brasil, que a gente, bom, como brasileiros nós sabemos, né? A gente, cada ano é um ano, e no Brasil, quando dizem que até o passado é incerto, a gente é obrigado a concordar. Então, gostar um pouco dessa... E acho que também conhecer o país, né? Ajuda. Conhecer o país, Ajuda. Você conhece várias regiões, a realidade, tanto de criança, sim, né? Porque você morou em vários lugares, quanto depois como executiva, né? Você compreendeu, acho que tem essa habilidade de compreender, de ouvir o que o outro tem a dizer, né? Sem dúvida ajuda muito quando você passa por essas experiências, porque a tua capacidade de ouvir e de se colocar no lugar do outro, ela é maior. Você experimentou realidades diferentes. Então eu acho que isso sem dúvida me ajudou muito. Que legal, isso é muito bom, né? E assim, bom, eu ia até te perguntar, né, explorar essa transformação de sair de uma área mais técnica para uma área mais de marketing, de planejamento, que é o que você faz tudo bem, né? Mas é o que você faz super bem, né? Você também tem com essa sua experiência, essa sua bagagem, né, Ana? Eu acho que além de executiva, eu acho que você tem uma capacidade até de conselho mesmo, né? Você tem muito a contribuir com as empresas por tudo isso, pelo conhecimento de formação, pela sua experiência de vida, pela sua experiência realmente de executiva, em novos negócios, em negócios que estão se encerrando, em negócios que tem uma regulação assim
diferente, né? E o que você acha, né? Você está num programa aqui do escritório de advocacia, o que você acha que o direito nesses setores que você atuou, na sua carreira, ele ajuda ou atrapalha? O que você tem atração, assim, pelo estudo ainda, né? Você fala, assim, porque você tem essa habilidade, né, de articulação, de conhecimento, que não é uma coisa só técnica, é uma coisa mais profunda, né? O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Olha, Ana, eu acho que aqui talvez coubessem uma resposta em duas metades. Eu acho que tem um pedaço que é o direito, né, as leis, o aspecto regulatório dos diferentes mercados que eu atuei. Né? E claramente, no setor químico existe uma regulamentação própria, que eu até vou ser bem sincera, considero bem mais leve do que quando eu saí do químico e fui pro de combustíveis. E mesmo no agronegócio, você se depara com aspectos da regulamentação mais formais, agência reguladora, né? Você tem uma ANP que tem que dar determinadas configurações. Né? Quando você trabalha no agro, eu brinco que a NR31 e todas aquelas letrinhas pequenininhas de condições de trabalho é um negócio infinito. Então, e mais para frente, quando eu fui para a floresta, fiquei até surpresa, né? Quando você fala de todo o arcabouço regulatório florestal, principalmente para trabalhar com madeira nativa, é uma loucura. É uma loucura. É muito robusto, mas ao mesmo tempo você, quando começa a atuar, você vê a quantidade de detalhes e o quanto você pode expor uma empresa por não ler nas entrelinhas todas as letrinhas miúdas. Então, eu acho que é inegável que conhecer bem o arcabouço regulatório e atuar nele, ajudar a construir quando necessário, eu acho que essa interlocução, né? Eu acho que faz e tal. Porque é um mercado menos conhecido, esse mercado. Sim. Né, o país, desde o início houve a exploração, nosso nome vem de uma madeira, de uma árvore, né? É isso Brasil. Aí. Os brasileiros são do pau-brasil, mas a gente, como público, até assim, a gente é menos exposto a esse tipo de exploração mais regulamentada, assim, como uma grande indústria mesmo, né? Uma transparência maior. Então é um desafio bem grande mesmo, né? E a gente sabe, Ana, que as regulamentações, elas tendem a ter as suas próprias complexidades e especificidades. Então, trazer esse conhecimento para um público em geral é mais complexo. De toda forma, essa é a primeira metade. Eu acho que a gente tem que conhecer bem o ambiente regulatório onde a gente contribuir para e contribuir para os próximos passos. Modificá-lo, né? Modernizar, suavizar no que pode ser suavizado e ficar mais severo no que precisa ser também, né? Isso é um papel muito importante de interlocução. Agora, uma coisa que eu aí diria, sob o ponto de vista de ser uma executiva, os meus 4 anos de direito me ajudaram muito. Preciso reconhecer isso. Porque, obviamente, não me habilitou nem de longe, a atuar na área. Mas é um outro tipo de raciocínio lógico e de resolução de problemas, né? Como a legislação está amarrada, a importância, a hierarquia das leis. Se alguém chegar para você e falar assim, não, isso aqui, olha, foi um despacho, você já sabe que não é. Não, isso te ajuda, né? Porque querer fazer as coisas certas, eu acho que está na base. Mas à medida que você, no tempo, também busca um pouco mais de conhecimento de como o processo funciona, de como a lei funciona, eu acho que isso te ajuda no papel de executivo a seguir nesse caminho certo. Sim. Porque parece óbvio, mas não é. Nem tudo que parece correto é correto. Então, hoje em dia, eu acho que os executivos eles passam por um momento de enfrentar dilemas que são éticos, dilemas que às vezes são jurídicos, porque você olha assim, isso aqui não deveria estar na lei, mas é o que está. Né? E esse DNA que você muitas vezes aprende, né? Enquanto você está estudando, né, a ser um pouco mais crítico, a perguntar onde está, a dizer isso está na lei. Eu digo, que ótimo, adorei que você me disse isso. Aonde mesmo?
Pode me mostrar? Exatamente. Deixa eu dar uma... Então, esse aspecto de ser mais diligente, sem dúvida, eu atribuo isso aos meus poucos anos de estudo de direito. Quase concluiu, só falta o 5º ano, pronto, já teria concluído, né? Bom, Ana, o que eu tenho a dizer é que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, da sua trajetória, né? Uma pessoa incrível, é muito bom ter perto da gente uma pessoa como você, como eu disse, acima de tudo muito verdadeira, muito bom coração, numa inteligência rara de se ver e de uma capacidade incrível. Muito obrigada por ter vindo aqui fazer parte com a gente do Dostoi de Trajetórias e compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigada, Ana, obrigada a todos vocês. Obrigada, viu? Gostei, tá vendo o nosso bate-papo? É isso aí. E aí, bonitão? Não, esse bonitão você apaga depois, né?